hoje é sobre cultivando uma mente pura. E aí eu trouxe essa imagem, eu não sei se alguém conhece, né? Eu gostaria muito de conhecer esse lugar, né? Lake Louise, lá no Canadá. E eu achei a imagem muito bonita, porque ela tem esse lago espelhado, né? E é mais ou menos isso, a mente da gente. Será que a gente consegue deixar ela límpida, assim, que ela realmente possa espelhar, né? Ou ela sempre vai parecer um rio turbulento, né? Um rio com aquela correnteza de pensamentos. Então, a ideia do acalmar a mente, do deixar a mente mais pura, eu sempre penso nesse lago, né? E eu gosto muito também das montanhas ao redor, porque a gente às vezes fala, vamos meditar como a montanha. E por que como a montanha? Porque as nuvens passam pela montanha e a montanha fica. Então, as nuvens, né, nessa analogia, seriam os nossos pensamentos. Os pensamentos vêm e vão, a montanha, né, permanece. E o que dá essa âncora para essa montanha que permanece? Né? O que tem por trás? Né? O que tem no fundo? Né? Para onde que a nossa alma aponta? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu coloquei na primeira parte da nossa conversa, né, de cultura espiritual e cultivo. Porque não basta ter só cultura espiritual, você pode estar imerso numa cultura onde seja muito religiosa, mas você precisa cultivar também aquela espiritualidade em você. E esse cultivo é um esforço próprio, né? Não adianta eu cultivar para o meu filho, né? Eu posso colocá-lo numa cultura espiritualizada, no entanto, ele precisa ter aquela vontade, né, de dar os primeiros passos em seu progresso espiritual. Eu gosto muito dessa oração, que está lá na última vontade do Testamento de Abdu'l-Bahá. Ó Deus, meu Deus, guarda teus servos fiéis contra os males do egoísmo e da paixão. Protege-os com os olhos vigilantes da tua benevolência contra todo rancor, ódio e inveja. Abriga-os na fortaleza inexpugnável de teu cuidado. E imunes às setas da dúvida, torna-os manifestantes de teus gloriosos sinais. Ilumina suas faces com os raios refulgentes emanados da aurora de tua divina unidade. Alegra seus corações com os versículos revelados de teu santo reino. Fortalece-os com teu poder, que a tudo estremece, vindo de teu domínio de glória. Tu és o todo-generoso, o protetor, o onipotente, o misericordioso. Aqui eu destaquei, né, algumas palavras, né, contra os males, então, guarda contra os males do egoísmo e da paixão. Vamos ficar aqui no egoísmo, o ego não é o problema, né? O ego faz parte da nossa sobrevivência, é necessário, né? O problema é egoidade. A egoidade tem a ver com o apego, com a identificação. Esse é o meu ponto de vista e eu não aceito o seu ponto de vista. Então, é a egoidade o problema, né? E paixão vem do apego também. E esse apego, ele faz com que a gente resista ao drama da vida, né? Ao grande teatro da vida. Então, você se apega só ao que é bom e você quer ter o controle daquela situação para que só aquilo aconteça. Ou então você resiste ao que você não gosta e você também quer o controle da situação para que aquilo não aconteça. E assim você perde a sua paz, você perde a equanimidade da sua mente. A equanimidade, então, seria você estar num estado de serenidade frente ao drama da vida. Também tem que abriga-os os fiéis, na fortaleza inexpugnável de teu cuidado. A gente, o cultivo da espiritualidade, a gente precisa dessa ajuda, né? Então, dessa graça, né? Que vem dos ensinamentos dos manifestantes. A gente dá os primeiros passos e ali, aos poucos, a gente é ajudado também. E tudo isso, né, para que a gente possa manifestar gloriosos sinais. Né? Lembra que a nossa alma, assim que tem a fecundação, vem a nossa alma. Né? Eu esqueci o verbo, não é emanação, depois eu lembro. Então, vem a nossa alma. A nossa alma não é desse mundo. A nossa alma pertence ao mundo espiritual, digamos assim, mas temos o livre-arbítrio, né, de
fazer a escolha de nos voltarmos para o mundo da matéria, e aí a gente pode se perder nesse mundo de dualidades, ou então de olharmos para o alto, olharmos para cima, de começarmos a nossa trilha de autoconhecimento, né? Lembrando que o autoconhecimento é para dentro, né? Aqui, né, é uma palavra oculta, primeira, né? Ó filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. E bem-aventurados és tu, e mais bem-aventurado serás se teus pés forem firmes, teu coração tranquilo, através da fragrância de seu Espírito Santo, e teus pensamentos, secretos e ocultos, puros, diante do Senhor das hostes. Aqui a gente, mais uma vez, tem alusão à pureza, à bondade, à radiância. A radiância de quê? Né? Do nosso potencial de refletir ali as qualidades, as virtudes espirituais. Da outra vez que eu conversei com vocês, eu trouxe um pouco do Bhagavad Gita, né, que é um livro sagrado da, digamos, cultura espiritual do hinduísmo, né? E hoje eu estou trazendo alguns trechos do Dhammapada. O Dhammapada é considerado uma escritura sagrada que teria sido preservada pelo budismo Theravada. Então, supostamente, isso remonta às palavras do Buda Siddhartha Gautama, ok? E aí, alguns trechos. Tudo que somos resulta da mente. Tudo que somos é criado pela mente. Se alguém fala ou age a partir de uma mente impura, o sofrimento o segue. E se alguém fala ou age com mente pura, a felicidade o segue. Então, se a mente é impura, agitada, se não está refletindo aquele lago lá do nosso começo, daquela foto, você vai estar coberto pelo véu da ilusão de que você tem controle das coisas, né? Pela ilusão de que tudo tem que ser do seu jeito. E você vai passar pela vida carregando sofrimento. Ao passo que se você tem essa mente pura, uma mente equânime, uma mente que acolhe o karma, né? Acolhe o drama da vida, o teatro da vida, você vai passar de uma forma mais leve. Aquele que vive com mente atenta, sem dar atenção a prazeres, com seus sentidos sob controle, moderado na alimentação, confiante e ativo, a ele, Mara, que seriam tentações e paixões, não subjuga. Aqui eu destaquei os sentidos sob controle. Nós temos os nossos 5 sentidos, né, mais evidentes, mais evidenciados. E se você só procura a satisfação dos seus sentidos, né, por mais que você obtenha isso nesse momento, pode ser que no momento seguinte você esteja, não, tá tudo ruim. Por quê? Você tá colocando a sua felicidade em algo que é passageiro, certo? Né? As nossas sensações, os nossos pensamentos são coisas passageiras, na verdade, né? A matéria toda em si é passageira. Então, se a gente coloca a nossa felicidade na mão do que perece, se a gente não tem esse discernimento do que é real, né? Do que remonta à fonte e do que é passageiro, mundo da matéria, a gente vai estar sempre sendo escravo desse sofrimento em potencial. Por outro lado, se a gente tem o discernimento, a mente tranquila vai te dar esse discernimento do que realmente importa, aí sim a gente pode viver no mundo até de bem-aventurança, né? E tudo isso leva a gente, novamente, a como acalmar a nossa mente. E assim, eu trouxe alguns outros trechos aqui. Aqueles que adequadamente percebem o essencial como essencial e o não essencial como não essencial, estes alcançarão a essência. Isso é um discernimento, né? Sair da ilusão que as coisas são do seu jeito, né? Sair dessa ilusão e abraçar, acolher, olhar para o outro que tem defeitos, o outro que não é perfeito, né? Só se você estiver no lugar mais impessoal, você consegue olhar para o outro com empatia, porque o outro não é igual a você. O outro tem os problemas, certo? Você também tem os seus problemas. Tem que olhar para você também com empatia, né? E de onde que vem essa empatia? Vem do lugar de identificações, de egoidade? Não.
Essa empatia, ela vai vir de um lugar mais calmo, mais sereno, mais equânime. Um lugar onde você tem a sua felicidade chamada lá de bem-aventurança. Por quê? Porque você está mais próximo da fonte, mais próximo da sua origem. Mais um trecho. Assim como a chuva não penetra a casa cujo telhado é bem construído, os desejos não penetram a mente bem cultivada. Então, uma mente ancorada, ela não vai querer trocar de iPhone cada iPhone que lança, né? Só porque eu posso, entende? Né? Então, ela vai ter a felicidade dela em outro ponto, que não o ponto da realização material, pura e simplesmente, certo? E aqui tem esse outro aqui, que embora recite pouco as escrituras, o diligente, aquele que age segundo o contido nas escrituras, tendo abandonado a luxúria, o ódio, a ilusão, sendo dotado de mente clara, de conhecimento transcendente, destituído de apego, aqui ou em qualquer mundo, tal pessoa semeia e colhe bem-aventurança. Aqui, então, eu vou falar um pouquinho sobre cérebro, mente e consciência. O cérebro a gente vai falar, cérebro é órgão, né? Então é o órgão físico, ok? A mente, eu vou tratar a mente tendo 3 aspectos: o aspecto do pensamento, o aspecto da identificação e o aspecto buddhi. Vamos lá. O pensamento, o aspecto do pensamento é nosso aspecto mais racional. A gente olha as coisas, entra em contato com aquilo, né? Primeiro a gente contempla, depois tem um processo de significação daquilo ali. E o pensamento não é o problema. A gente precisa desses 3 aspectos para passar pela realidade material, né? A gente pode chamar de qualificações da nossa alma. Então, a gente tem o aspecto pensamento, e ótimo. Só que o problema é a ruminação mental. Sabe quando você pensa, aconteceu um fato, o fato aconteceu. E você fica ruminando, você fica ressentindo aquilo e você não deixa esse fato passar. Ou então, você está perdido no passado aí, certo? Ou então, você pode estar perdido no futuro. E isso, e aquilo, e se. Tem uma historinha que é muito interessante, que é um vizinho, né? São 2 vizinhos. Aí um vizinho precisa de um martelo emprestado, porque quebrou o martelo dele, perdeu, não sei, mas ele precisava de um martelo emprestado. E aí ele fala assim, vou lá na casa do vizinho pegar um martelo emprestado. Aí ele começa a pensar, mas o que esse vizinho vai pensar de mim? Como assim? Você não tem um martelo em casa? Que tipo de pessoa é você? E ele se perde nesse pensamento de algo que não existe. Aí ele fala, não vou pegar o martelo não. Poxa, mas eu precisava do meu martelo. Não, então eu vou lá. E ele vai e continua ruminando, e continua pensando um monte de coisas que são ali na cabeça dele. Está construindo um universo na cabeça dele, certo? Por fim, né, depois da história lá toda, ele vai na porta, vai lá na casa do vizinho, toca a campainha e fala assim, eu não quero mesmo o seu martelo, você pode ficar com o martelo para você. E o vizinho fica assim, o que aconteceu? Né? Essa pessoa se perdeu num futuro que nem existiu. Então, o problema não é o pensamento, o problema é a ruminação mental, é pensar o pensamento em excesso. A outra dimensão é essa dimensão de identificação. Aí a gente fala, o ego também não é o problema. O ego tem a ver com sobrevivência, inclusive, certo? Com autopreservação. A questão é a egoidade. E a egoidade vem das identificações. Em determinado ponto do nosso crescimento, se tiver um psicólogo, ele pode depois falar sobre isso. Em determinado ponto, a gente começa a rotular as coisas como meu, né? As crianças pequenas fazem isso. Isso é meu, a caneta é minha, eu não impresso para ninguém, é só minha, eu não deixo você usar. Isso é só o começo, né? Da egoidade. Com o passar do tempo, a gente vai imerso na cultura que a gente está, a gente se identifica. E às vezes são identificações partidárias, são identificações de, eu gosto mais disso, você gosta mais daquilo, então eu não gosto de você, eu sou do futebol. E a egoidade pode nos trazer problemas, a egoidade pode nos fechar em caixinhas, certo? Tem gente, por exemplo, que é tão apegada a uma só religião, não, olha, só essa vertente aqui é boa, as outras não. E aí nós temos guerras santas, guerras ditas santas, né? E nós temos também a dimensão, o aspecto buddhi da mente.
esse é o mais legal, né? Porque aqui é o aspecto da observação. Sabe, na meditação, quando a gente fala assim, observa seus pensamentos. Quem é esse que está observando? Né? Que aspecto é esse que está observando os pensamentos, observando as nossas identificações? Esse aspecto da mente é o que pode dar-se conta, né? Então, olha só, olha, realmente eu sou assim, eu tenho estado dessa forma, com essa identificação. Eu não tenho deixado ele falar, eu posso tratá-lo de uma forma diferente, sabe? Toda vez que a gente observa e se dá conta de uma característica da nossa mente, a gente captura aquilo. E aí você pode crescer a partir da sua observação. E essa mente Buddhi, que é aquela que tem essa possibilidade. Ela tem a possibilidade, então, de despertar, a possibilidade de desenvolver percepção espiritual. Ok? Então, cérebro, órgão, a mente, esses três aspectos, e consciência. O que seria essa consciência com C maiúsculo, certo? Eu não estou falando da parte consciente do inconsciente. Também tem uma foto na internet que é muito legal, um iceberg, né? Que tem a parte consciente e a parte inconsciente, assim, debaixo da água. Essa consciência aqui, a gente vai combinar que é a presença original, é a nossa conexão com a fonte. Isso está sempre aqui, está sempre aí, sempre presente. A nossa mente muito agitada deixa de perceber, certo? E aí a gente acalma, a gente ancora, para a gente entrar em sintonia de novo com essa consciência. E aí, como acalmar os processos mentais e cultivar calma, pureza e equanimidade, né? Aí, meus queridos, eu falo em prática regular, né? Na outra vez eu também falei disso, no sadhana, né? Na nossa rotina. Mas que rotina, Liliane? É difícil. A rotina que for boa para você. Por exemplo, eu gosto de fazer escultura. Estou lendo um livro para o meu filho, que é um monge beneditino lá da Alemanha, e ele fala isso, né? Que tem gente que vai lá no mosteiro e tem uns cursos de escultura, assim, tem que esculpir uma pedra, né? Alguma coisa. E aí as pessoas ficam tão absorvidas naquilo, né? Que aquilo leva para um outro lugar. Então, se é isso, faça isso, né? Se você tem a prática de fazer orações, faça as orações, de meditar, medite um pouquinho por dia, mas que essa prática seja regular, né? É claro que, como eu falei, né, nós precisamos desse auxílio, nós precisamos da graça também. Então, a gente recorre aos nossos professores, aos nossos manifestantes de Deus, para entender, né, procurar entender as escrituras e ler e absorver e contemplar. Então, prática regular, mas sabedoria do desapego, que é o que eu falei para vocês, o tipo da mente equânime, reagir menos, é ter menos resistência ao que for ruim, e é reagir menos também com relação ao que é bom, porque eu adoro comer açúcar, mas se eu comer açúcar a vida toda, como é que vai ficar? A gente tem que controlar ali, tem que agir com desapego, inclusive, dos nossos hábitos, né? Ter discernimento de felicidade condicionada a objetos e felicidade verdadeira. A felicidade verdadeira é essa bem-aventurança, é aquele calorzinho que a gente sente quando a gente ajuda alguém ali sem esperar absolutamente nada em troca, né? É o aquietar a mente para compreender a verdade mais profunda. E a verdade profunda, ela não é acadêmica, né? E aí eu falo também que o autoconhecimento é espiritualidade profunda e madura. Então, o autoconhecimento não é só, eu me conheço, meu nome é Liliane, eu tenho um filho, eu sou casada. Não. Esse aqui é o meu papel agora nesse mundo, certo? O autoconhecimento é outra coisa. Eu encontrar a espiritualidade dentro de mim. O autoconhecimento é realização, é esforço coroado pela graça divina, não é um conhecimento acadêmico. Cultivo espiritual para acolher o teatro da vida material com abertura, sem apego, sem aversão.
diminuindo o sofrimento, consagrando a consciência presente em cada um. E essa consciência está sempre presente. E aí também, por último, perceber-se mais espírito e menos pele, menos matéria. Eu lembrei que num retiro que eu participei, em determinado momento, eu olhei assim para as estrelas, era uma noite estrelada super bonita, e eu fiquei pensando assim, gente, mas tudo isso passa, né? Eu passo, tudo isso passa. E o que permanece, né? E é muito interessante porque quando eu estou com a mente muito agitada, às vezes eu consigo... É como se eu conseguisse ver aquele céu, né? Aquelas estrelas, me lembrando que eu sou muito mais do que essa pele, né? Do que essa voz que a gente está conversando agora. Então, percebam-se mais espírito e menos pele, menos matéria, né? E aqui, do livro, né, Eterna Busca por Deus, ele fala assim, eu não encontrei a citação direta, então eu faço a citação indireta, tá? Abdu'l-Bahá explica que a visão interior e a mente não podem funcionar simultaneamente. O sinal do intelecto é a meditação, e o sinal da meditação é o silêncio, para que naquele silêncio interior a voz do espírito possa ser ouvida. Então, sim, acalmar a mente, né, para que a gente possa entrar em contato com a voz do espírito. Aqui eu falo um pouco sobre o processo cognitivo e o progresso espiritual. Né? Nós temos 3 portas de processo cognitivo. Seria a percepção dos sentidos, nossos 5 sentidos. Né? Tem a percepção racional, que a gente vai racionalizar o que acontece ao nosso redor. E nós temos essa visão interior, esse conhecimento intuitivo, esse discernimento. Conta-se que alguns dos nossos grandes cientistas, né, tinham práticas, tinham sadhanas meditativas. Tudo veio, da onde que essa pessoa tirou isso, né? É muito suor, é muito estudo? Sim, mas também tem a parte dessa visão interior, certo? E o progresso espiritual? Como que acontece, né? Como que a gente dá os primeiros passinhos ali? Né? A gente tem que fazer essa escolha, né? Tomar essa decisão de se voltar em direção ao mundo do reino e seguir, né, com esforço nesse sentido e agir, né, cultivar lá o nosso sadhana, tentar acalmar a nossa mente. E aí, falando um pouquinho mais do progresso espiritual, né, tem essa equação lá no livro do Júlio Savi, que eu gosto muito, que é o conhecimento, aqui eu vou dizer autoconhecimento, mais amor, atração, fé. Fé é inclinação para o divino. E eu estou colocando amor e atração aqui juntos, porque se a sua alma se atrai para o que é matéria, matéria será. Se sua alma se atrai para o que é divino, você começa a sua trilha de progresso espiritual. E vontade. Então, autoconhecimento, fé, vontade é igual a ação com esforço para manifestar as virtudes latentes da alma. Lá no budismo, fala-se que em todos nós há um Buda em botão. É como se fosse uma sementinha que ela pode despertar, certo? E como que faz esse despertar, né? Buda passou anos da vida dele, depois da iluminação, passou anos da vida dele ensinando técnicas de meditação. Algumas pessoas despertaram simplesmente de conversar com ele. Outras pessoas ficaram ali na sanga, né, junto com ele, faziam suas sadhanas, meditavam. E lá atrás ele disse, não, Buda é desperto, né? Então, muitas pessoas vão despertar. Aqui é preciso esforço, certo? Mais um trechinho do livro. Dádivas potenciais. Nós temos a nossa alma, né? Tem dádivas potenciais à disposição de qualquer alma humana em seu esforço em aproximar passo a passo ao objetivo de sua existência. Isso eu acho fantástico, né? Então, o objetivo da existência da alma aqui encarnada, né, seria retornar conscientemente àquele mundo do reino de onde saiu inconsciente. Então, olha que interessante, né? A nossa alma teve a fecundação, tem a nossa alma.
E a nossa alma veio aqui, tem os seus poderes, que é para poder viver o teatro deste mundo, né? Deste mundo material, e tem a missão de retornar conscientemente ao mundo do reino. Mas como que a gente faz isso se a gente simplesmente olhar para fora e ver simplesmente um mundo disperso? A gente tem que olhar para dentro, certo? Uma citação de Abdul-Bahá. Eu asseguro-vos agora que se vossa mente se esvaziar e purificar de toda menção e pensamento, e se vosso coração se tornar totalmente atraído pelo reino de Deus, esquecer tudo o mais para além de Deus e vir a se comunicar com o Espírito de Deus, então o Espírito Santo ajudar-vos-á com o poder, vos permitirá penetrar em todas as coisas, e uma faísca ofuscante que ilumina todos os lados, uma flama brilhante no zênite do céu, ensinar-vos-á aquilo que desconheceis dos fatos do universo e da doutrina divina. Então, sim, comecemos todos nós a nossa jornada, né? E continua, e continua, e continua. Lembrei que tem uma música do YouTube que tem uma frase que é assim: quando você acha que você terminou, você apenas começou, né? Então, a gente tem que manter essa prática de tentar acalmar, de purificar, de deixar a nossa mente equânime a vida toda, sem apegos e sem aversões, que é para a gente trilhar esse caminho aí, né? Se a gente tem essa semente, esse Buda em botão, se a gente tem essas virtudes potenciais na nossa alma, a gente precisa fazer com que dê frutos, né? E os frutos, eles virão... Deixa eu só parar aqui. E os frutos virão, então, do nosso esforço, né? Do nosso esforço nesse caminhar. Luciano Dídimo, ele tem um poema que chama assim: O silêncio é poderoso. E o poema fala: no silêncio, Deus age. No silêncio, Deus fala. No silêncio, Deus ama. No silêncio, Deus nos inspira. Deus nos motiva. Deus nos fortifica. No silêncio, nós o ouvimos. Nós nos ouvimos. Nós amamos. No silêncio do Carmelo, oramos, louvamos, contemplamos. Ele repete em cada verso no silêncio, né? Aí eu só tirei aqui o no silêncio um pouquinho para não ficar muito extenso, mas eu não conhecia, né? Eu fui até atrás do Luciano Dídimo para ver algumas coisas dele e eu gostei muito. Porque é isso, né? O resumo de tudo que eu falei, então, é no silêncio que Deus age, fala, ama, que nós nos ouvimos, que nós nos conhecemos, então, né? E é por meio do silêncio, da mente calma, que a gente pode acessar aquele aspecto buddhi da nossa mente, que a gente pode, então, passar por autorrealização, né? Ter inspirações, ter conhecimento intuitivo. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Uma apresentação eficaz é aquela em que, quando a gente ouve, a gente sente vontade de fazer alguma coisa, né? Seja de tomar alguma ação, seja de autotransformação. Eu acho que você conseguiu esse objetivo realmente com essa apresentação. Realmente faz a gente pensar e, para mim, pelo menos, realmente deu uma vontade de tomar algumas ações aí. Então, muito obrigado, Liliane, por essa apresentação, pela preparação e pela... aí é que a coisa começa a complicar. É um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, né? E é interessante porque a gente começou a lendo o livro e foi indo para o autoconhecimento, né? O ciclo de estudos. Porque a gente falou assim, olha, bom, a gente precisa, né? Inclusive para ter uma boa relação com o dinheiro, e eu lembrei porque o Hulk falou isso, né? Para ter uma boa relação com o dinheiro, você tem que ser senhor da sua mente, né? Se você tem uma mente muito agitada, você não vai ter uma boa relação com nada, né? Inclusive, assim, pode, de repente, pegar um monte de empréstimos e aí a vida vai começando a ficar mais complicada, porque você não tem aquele autoconhecimento que diz para você o que é necessário, o que é essencial, né? O que te traz felicidade realmente.
Porque se a gente está com essa mente muito agitada e acha que só matéria traz felicidade, né? Então a gente pode, inclusive, acabar bem enrolado nesse mundo da matéria. Então, acho que esse cultivo da mente equânime, ela nos ajuda, né? O cultivo nos ajuda em todas as esferas da nossa vida, né? Na esfera interpessoal, na família, no trabalho, né? Na própria sociedade, né? E é isso. Então, a gente trabalha esse discernimento a partir da meditação, né? Então, a meditação, ela é necessário que você desprenda disso, apenas observe os seus pensamentos, sem tentar meditar. Simplesmente tem uma âncora, né? A gente escolhe a âncora da respiração, porque a respiração está sempre acontecendo no momento presente. Então, escolhe a âncora, né? Pode fazer suas orações, né? Escolhe aquela âncora e observa. Aí você está lá, na sua meditação, e está observando um pensamento. Observa. Não precisa julgar esse pensamento para saber se esse pensamento vem da mente Buddhi, que é essa que tem os processos intuitivos, ou se o pensamento é uma ruminação puramente mental. Não, esse processo do despertar, como eu falei, ele depende também do seu esforço e da graça. A gente precisa contar com a misericórdia, com a graça ali de Deus também. E para não pensar esse processo, você tem que se esforçar. O seu caminho é esse, né? Faça suas orações, suas meditações, a forma como você se conecta com Deus. E ali, observa, sem julgar, sem julgamento. Né? Pode ser que a meditação de hoje seja perfeita, você sinta um gostosinho, sinta a sua às vezes é interessante isso, assim, eu fui treinada em Vipassana, né? Fiz meus retiros lá de Vipassana, então, assim, eu tenho uma percepção sensorial grande, né? Então, às vezes eu sinto ali a minha coluna mesmo, assim, nossa, que gostoso, mas não é isso que importa. Isso é uma sensação que passa. E tem meditação que eu fico lá assim, ai, nossa, não está dando certo, não está dando certo. Pensando, tá bom, então observa que não está dando certo. Porque é uma descolada, sabe? Na hora que você simplesmente descola, você sente algo, é como se fosse realmente, eu falo para o meu filho, né? É um quentinho que a gente sente no coração. Não é racional, certo? Então, eu não tenho como te falar assim, o caminho é assim, 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 porque acredito, sinceramente, que o caminho de cada um de nós tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades, ainda que todo mundo fizesse o mesmo tipo de meditação todos os dias, entende? Então, assim, o mais importante é seguir valente, seguir no caminho, né, voltado ali para as coisas do reino, para o mundo do reino, porque uma hora a gente começa a despertar. E aí a gente começa a observar a vida. Aí acontece um fato chato, né? Como esse que a Su falou agora, né? A pessoa perdeu o dinheiro que investiu, mas olha só, teria serenidade de falar, tudo bem, eu não fiz nada de errado, né? Então, a pessoa que fala isso, a pessoa não está identificada com meu dinheiro, eu ganhei, meu suor. Não está identificada com isso. Ela está em um outro lugar. Ela está num lugar mais impessoal. E aí a sacada, esse lugar é mais impessoal, porque tudo o que existe compõe o todo, né? Então, Git, o que eu tenho para falar para você, assim, eu não tenho uma receita, né? Mas a gente começa a observar a vida, o drama da vida, as coisas boas e ruins, de uma forma mais tranquila, sem resistir muito, né? A gente observa isso. E aí, nesse momento dessa mente mais calma, mais pura, é quando a gente está em sintonia, uma sintonia maior com a nossa fonte, com a nossa origem. Não sei se eu consigo responder. Muito obrigada. Gostei da forma que você colocou, Liliane, que realmente o progresso espiritual, né, ele é fruto de duas ações, dois processos, né, paralelos. Primeiro é a iniciativa individual da pessoa, que tem livre-arbítrio e que tem poder de decisão para tomar aqueles primeiros passos. Mas que existe um segundo processo que também é imprescindível, que é a ajuda de Deus. No momento que você toma aqueles primeiros passos, você precisa da ajuda de Deus para continuar nesse caminho. Esses dois processos, um depende do outro, os dois são realmente necessários
e imprescindíveis, né? Muito interessante. Acho que o Hulk levantou a mão, mas entre mentes, e tinha a impressão que o Geraldo também queria falar mais uma coisa. É isso, Geraldo? Acho que o Geraldo tinha levantado a mão antes, né? Fala, Geraldo. Eu estava falando que esse negócio da gente ficar ruminando essas ideias, né? Tá muito ligado mesmo à pessoa positiva e à pessoa negativa, né? Inclusive até para o pessimista, por exemplo, o pessimista e o otimista. Um copo d'água pela metade, para o otimista está quase entornando, para o pessimista está quase vazio. Então, aí por aí de ver. A gente, por exemplo, quando a gente vai sair, por exemplo, vai sair para ensino. Então, se a gente é pessimista, a gente vai ficar remoendo aquele negócio lá. Nossa, mas se a pessoa fizer falta de educação comigo, como é que eu faço? Né? Então, a gente deve manter sempre o pensamento da gente positivo, né? As ideias da gente felizes, né? A gente chegar com a cara feliz. Porque aí, às vezes, vai ser o dia mais feliz da sua vida, né? Mas se você for positivo, você vai sentir, você vai transmitir essa felicidade para os outros. Então, mas se você chegar com cara feia aí e com pensamento negativo, aí você transfere, você contagia isso. Só isso. Obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Só eu prometo que é a última coisa que eu falo. Só lembrei de uma história. Um desses meus cursos de meditação, aí uma pessoa falou, né, que entendeu que estava perdida quando organizou o casamento, né? A festa foi linda, e organizou a lua de mel, viajou para um lugar maravilhoso e não conseguiu aproveitar a lua de mel porque a cabeça dela não estava lá. A cabeça não estava no presente, né? Ela não conseguia sincronizar com o presente. Então, ela começou a passar mal, porque, eita, e agora? E agora que eu sou casada? E como vai ser isso? E como vai ser aquilo? E, de repente, não aproveitou ali aqueles dias daquela viagem no lugar paradisíaco, porque não estava vivendo o momento presente. Então, a gente precisa realmente, né? Para viver o presente, a gente tem que dar uma controlada nos nossos processos mentais. Eu que agradeço, como sempre é um privilégio participar dessa família maravilhosa que se encontra todas as sextas-feiras. Eu vou cantar uma canção, o título é Renascer, e eu quero dedicar ao Jean. Existia em Botão. Brilham os raios do sol que provém do céu para florescer os botões, inundar o mundo com a nova vida que Deus concedeu aos homens para que pudessem amar toda a humanidade em cada cidade e lugar, pudessem saber que é tempo de renascer. Anjos se alegram no céu, pois
renascem homens através da glória de Deus. Brilha a luz da união de todas as raças e de todas as religiões. E se vê no mundo uma nova ordem que há de abrigar os homens contra todo o mal, toda dor, onde haverá somente lugar para o amor, e lá viverão pelas graças do seu Senhor.